Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E realmente todo o apequenamento que queriam fazer do Vasco durante essa temporada parece que conseguiram. Depois de ontem o Vasco ter sido goleado dentro de São Januário, a confirmação na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, o torcedor vascaíno ainda tem que ser desrespeitado e ouvir deboche de um clube que estava na Série C do Campeonato Brasileiro, subiu agora para a Série B, usando as suas redes sociais para zoar o torcedor e a instituição Vasco da Gama. É realmente um desrespeito total, um apequenamento gigantesco do Vasco da Gama e no final de tudo, quem tem que ouvir, quem tem que aturar, toda essa situação, somos nós, torcedores do Vasco. A gente vai, é claro, durante o vídeo, explicar tudo o que aconteceu, mostrar para vocês essa situação, falar também sobre a situação dos atletas. Germancano, que segundo notícias de um jornalista hoje pela parte da manhã, estaria de saída para o Ceará. O empresário dele se posicionou também com relação a esse fato. A gente vai explicar isso porque preocupa o torcedor que gostaria muito de ver o Germancano em 2022. Falar sobre o Andrei, que também tem o seu contrato sendo encerrado no final dessa temporada. Outro jogador também das categorias de base do Vasco da Gama está ainda nesse imbróglio, se vai ou fica. E além disso, todas as outras novidades. Demissão do Alexandre Pássaro. Hoje tivemos reunião da diretoria às 2 horas da tarde em São Januário. Poderemos ter novidades durante esse dia e muitas outras notícias para você, torcedor vascaíno. A situação de fato é muito complicada e é muito preocupante, principalmente para todos nós, torcedores que amamos esse clube. Mas antes de começar o vídeo, antes de te deixar informado sobre tudo que está acontecendo no dia a dia do Vasco da Gama, que é triste demais ver onde o Vasco está se metendo com essa atual diretoria, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Se você quer ficar sempre ligado com o que está acontecendo dentro do Gigante da Colina, deixe aqui embaixo a sua inscrição e também o seu like, mas principalmente o seu comentário. Eu quero ouvir você sobre o que você vem achando desse atual momento do nosso clube e o que você espera para 2022 com essa mesma diretoria. Se você ainda confia que poderemos ter um Vasco diferente com essas pessoas que ainda estão no comando do nosso clube. A situação de fato é muito complicada e é triste de se ver. Mas vamos lá, rapaziada? Vamos falar de Vasco da Gama e começar trazendo logo essa situação que aconteceu hoje pela parte da manhã relacionada a Tombense. Para quem não sabe quem é a Tombense, foi um clube aí que enfrentou o Vasco, se eu não me engano, na primeira ou na segunda fase da Copa do Brasil, O Vasco enfrentou a esse clube de Minas Gerais e venceu por 2-1. Ali, inclusive, a Tombense teve o seu gol marcado pelo Daniel Amorim, que logo em seguida foi contratado pelo Vasco da Gama, um clube ali de pequena tradição no futebol brasileiro, mas que conseguiu acesso nesse ano. Estava jogando a Série C e ano que vem estará, infelizmente, ao lado do Vasco, jogando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E após aí essa partida de ontem, a confirmação do Vasco na Série B, de fato, a humilhação total ao ser goleado pelo Botafogo, a própria página oficial da Tombense, de fato, fui lá dar uma olhada, a página oficial do clube debochando do Vasco. É uma situação de fato que coloca nós, torcedores, numa situação muito humilhante. Nós se sentimos sim humilhados por ser vascaínos e ver que a diretoria nos coloca nessa situação. Porque a página oficial da Tombense, como está aparecendo aí para vocês, disse o seguinte, abre aspas, oi Vasco da Gama, então nos reencontraremos. Já apostava nesse amor de vocês pela Série B. Observação, calma Nenê, não precisa chorar, guarde um pouco para o ano que vem. Hashtag vamos Tombense. Se eu não quero nem falar nada sobre esse comentário, eu só quero parabenizar a toda a diretoria aí por tudo que foi feito, por todo o trabalho nesse ano, que resulta nesse tipo de comentário por parte de um clube que infelizmente não tem tradição nenhuma no futebol brasileiro, um clube de fato que está subindo agora da Série C para a Série B e a gente ainda tem que ouvir deboche. Um clube centenário, de grande tradição, 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, de vários outros campeonatos e torneios mundiais aí, tendo que ouvir deboche de um clube ter que ficar calado ainda porque se colocou nessa situação devido às pessoas que atualmente estão sobre o comando do Vasco. Infelizmente é uma situação caótica, uma situação triste e hoje, depois, é claro, disso tudo que aconteceu, ainda bem, tivemos uma reunião às 2 horas em São Januário. Ainda não sabemos do que se trata, qual foi o motivo dessa reunião, mas uma fonte que temos lá dentro do Vasco confirmou que houve sim essa reunião lá em São Januário, às 2 horas da tarde, com toda a diretoria. Tanto a parte do futebol,
quanto também a parte do marketing, de outras áreas, departamentos aí que envolvem o Clube Vasco da Gama, conversaram para fazer os planos para a próxima temporada, porque agora não tem mais o que ser feito. Foi confirmada a permanência na Série B, então o Vasco já tem que pensar no ano de 2022 e foi para isso que houve essa reunião. Não sabemos se foi alguém demitido, não sabemos se vai haver mudanças, já conversaram sobre os jogadores da próxima temporada, quem vai ficar, aliás, ou quem vai sair, pois teremos vários jogadores tendo seu contrato encerrado no final de 2021. O certo teve essa reunião. Os bastidores de São Januário estão muito quentes, muito acalorados. Realmente pessoas ali estão querendo debandar dessa atual diretoria. Como eu falei pelo vídeo na parte da manhã, a Mais Vasco, chapa que candidatou o Jorge Salgado à presidência do clube, está muito chateada com essa situação. Os conselheiros envolvidos, na Mais Vasco, pois eles avisaram ao Jorge Salgado, presidente e líder da chapa Mais Vasco, sobre essa situação, sobre a má administração do futebol, sobre o Alexandre Pássaro. Ele simplesmente não quis dar ouvidos, deixou o futebol entregue nas mãos do diretor executivo e depois de tudo que aconteceu, a Mais Vasco, conselheiros, é claro, dessa chapa, está muito chateado e querem debandar caso não haja mudanças. Infelizmente, provavelmente, essas mudanças não irão ocorrer, pois segundo notícias, dando a fonte a quem tem que ser dada do canal Atenção Vascaínos, o Alexandre Pássaro tem total apoio do Jorge Salgado. E se depender do atual presidente do Vasco, ele não será demitido. Vai continuar até o final desse ano. Então, realmente, até o final desse ano não, até o final do seu contrato, que vai até o final de 2022. Ou seja, ou o Alexandre Pássaro pede demissão, ou ele continuará no Vasco, porque se depender do presidente do clube, ele permanecerá até o final do seu contrato, que terminará somente no final do ano que vem. Então é uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. O Vasco num momento caótico, triste, ridicularizado no futebol, porém se depender do nosso presidente, a situação do departamento continua da mesma maneira, pois para ele está tudo certo. Então, torcedor, é realmente o que eu falei lá no início do vídeo, é rir para não chorar. Porque se depender da bagunça que está atualmente dentro do nosso departamento de futebol, dentro da nossa diretoria no geral, a gente vai chorar ao invés de rir de toda essa situação. Mas vamos lá, rapaziada, esperar aí o que aconteceu nessa reunião e assim que tivermos novidades, traremos para todos vocês. E com relação aos jogadores, aos atletas, temos 3 situações aí, Germancano, Andrei e Lucas Santos. 3 situações aí que estão gerando certa dúvida e tivemos aí mais notícias durante esse dia. Primeiramente, com relação ao Lucas Santos. O que acontece? O Lucas Santos é um jogador que teve muito destaque, vocês já sabem, lá na Copa São Paulo. Era uma grande promessa, o Vasco recebeu proposta por ele de quase 15 milhões de reais. Na época o Campelo não aceitou, ficou no Vasco, jogou a Série B, emprestado pelo Vasco ao Brasil de Pelotas. Nessa temporada, não jogou bem, não foi titular. O Brasil de Pelotas está na última colocação da Série B, forte candidato, praticamente confirmado a jogar a 3ª divisão do ano que vem, e nem assim, num clube com um elenco limitado, o Lucas Santos conseguiu ser titular. Devido a isso, ele já está no Rio de Janeiro, treinando de maneira particular, porém há uma grande situação. O Lucas Santos é atleta do Vasco até o final de 2022 e ainda não se sabe o que será feito com o atleta, ou será reintegrado ao elenco ou emprestado novamente a um outro clube. O certo é, depois de não ter ido bem no Brasil de Pelotas, muito provavelmente não querá, o próprio Brasil não queira renovar o contrato com o jogador. Então a gente vai esperar uma definição. Infelizmente, um atleta que tinha até uma boa carreira, tinha uma expectativa, era uma promessa e se perdeu igual a outros que a gente vê nas categorias de base, como Juninho, como MT e diversos outros que eu posso citar aqui que se perdem nas categorias de base do Vasco da Gama, por conta, sim, de um trabalho mal feito, de uma formação mal feita, de um processo de subida mal feito, e esse é o resultado. Lucas Santos está no Rio de Janeiro, tem contrato com o Vasco e foi praticamente renegado por um clube que ano que vem muito provavelmente estará na Série C e ainda a diretoria não sabe o que fazer com o atleta. Poderemos ter inclusive uma definição nas próximas semanas. E com relação agora ao Andrei, o que acontece, torcedor? O Andrei também é outro atleta formado nas categorias de base do Vasco da Gama, que tem contrato com o clube até o final desse ano. O Andrei é um jogador, cria aqui do Vasco, tem identificação com o torcedor, ama o clube, como ele mesmo já falou, que é um vascaíno, mas não rende. Parou também no tempo e tem interesse de vários outros clubes, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol europeu. Infelizmente para uns e felizmente para outros, muito provavelmente ele não continuará no Vasco. Segundo notícia, teria sido apalavrado uma conversa com o seu empresário ao Internacional, isso pode acontecer
e ele sair de graça do Vasco da Gama, muito provavelmente vai render em outro clube, porque na minha opinião é um atleta que tem qualidade, mas como outros aí das categorias de base e do profissional do Vasco da Gama se perdem e não conseguem mais render vestindo a camisa do clube, e quando saem, como o próprio exemplo do Iago Pikachu, do Fernando Miguel no Atlético Goianiense, de vários outros, conseguem render em outro clube. O Vasco não deve renovar o contrato com o atleta, deverá estar de saída, e o Vasco não contará, é claro, mais com ele para o ano de 2022. E com relação, para finalizar, também a outro jogador, Germancano. Pela partida de ontem, né, mas a gente soube dessa notícia hoje de manhã, segundo aí o jornalista da rádio CBN lá de Maceió, que se chama Emerson Júnior, o Germancano teria apalavrado, estaria certo com o Ceará. A gente vai mostrar um trechinho aí do que rolou para vocês entenderem a situação, e após isso a gente retorna e fala também sobre o que o seu próprio empresário disse sobre tudo o que rolou envolvendo uma possível saída do atleta para o clube nordestino. Então, é claro, fala daí Emerson Júnior da Rádio CBN, o que você sabe sobre uma possível saída do Germancano. Abri a temporada do F5, a nona, já na primeira semana de dezembro. E eu já vou antecipar o primeiro F5 aqui, o Cano. Vai pro Ceará. Mas esse assunto para um outro momento. Então, rapaziada, foi o que vocês viram. Ele deixou bem claro, segundo ele, é claro, eu não sei as fontes que ele tem. Eu, querendo ou não, respeito como profissional, mas não o conheço, devido até mesmo a ele passar notícias lá para a parte do Nordeste, ser um jornalista de Maceió. Não conheço, não sei da credibilidade que ele tem, mas ele afirmou, a CBN é uma rádio muito conceituada e as palavras dele devem ter surtido certo efeito e deve ter uma fonte para confirmar essa situação. Então, preocupa o torcedor de fato, caso o Germancano já tenha sido fechado aí um contrato com o próprio Ceará. Porém, o empresário do Germancano, José Constanço, ele hoje pela parte da manhã também deu uma entrevista e esclareceu a situação do argentino. Segundo ele, abre aspas, disse o seguinte ao canal, não, né, mas página aí, muito conceituada também, Papo na Colina. Ele disse com as seguintes palavras: não vamos negociar com ninguém até dezembro, quando encerra o contrato. A torcida do Vasco merece o nosso respeito. Então, não vamos falar com ninguém, ou seja, nenhum clube, até o fim do vínculo. Segundo o próprio Alexandre Pássaro, na entrevista coletiva de ontem, o empresário José Constanço do argentino estaria aqui no Rio desde sexta-feira, dia 5 de novembro, para conversar, tratar essa situação e muito provavelmente durante essa semana teremos novidades. O José Constanço quer, no caso, né, tratar dessa situação, sabe do carinho que o Germancano tem pelo Vasco. Inclusive, após aquele pênalti perdido contra o Guarani, pesou muito essa situação de uma renovação. O Germancano se sente muito culpado, né, por não fazer com que o Vasco suba. Os pênaltis que ele perdeu, toda a situação realmente induzem. E, é claro, o carinho que ele também tem pela torcida, o carinho que a torcida tem por ele, com que ele renove com o Vasco para o ano que vem. Porém, o grande motivo do Vasco ainda não ter renovado com o jogador e feito uma proposta nítida é a situação salarial. O Germancano recebe R$350 mil. É o maior salário do Vasco, acredito que também da própria Série B do Campeonato Brasileiro. É um salário altíssimo. Então há essa dúvida se vai haver a renovação e se o Vasco tem condições para renovar, até porque tem clubes de Série A querendo o jogador. Então é claro, a gente vai esperar a definição dessa situação, vai ficar de olho, vai querer ir atrás para saber o que irá acontecer, mas até o momento não há nada certo. Segundo o próprio José Constanço, não abriu conversas com outros clubes, o que faz cair por terra, né, as falas lá do jornalista de Maceió confirmando a transferência dele para o Ceará, e a gente vai esperar. A prioridade até o momento, segundo o José Constanço, é o Vasco da Gama. O Germancano deixou bem claro em entrevista ao GE, né, naquele período, entrevista dele com o Nenê, que ele gostaria muito de continuar. Então agora, realmente, depende do Vasco fazer uma proposta, ou diminuir o salário, ou manter o mesmo, e depende do empresário e do atleta aceitarem a situação e fazer com que ele renove pelo menos até o final do ano que vem, jogando mais uma Série B com o Vasco e fazendo, é claro, o que a gente espera com que o Vasco suba para a elite do futebol brasileiro novamente, que era lugar em que o Vasco jamais deveria ter saído. Então, é preocupante demais. Eu quero muito que o Germancano fique, que o Nenê fique, que esses atletas que realmente significam um pouquinho no meio de tanto caos, o que é o Vasco da Gama. Um clube do tamanho do Vasco que merecem atletas desse tamanho, como o Germancano, como o Nenê. Mas é preocupante porque tem outros clubes que também estão de olho no atleta. Então, vamos esperar, vamos ficar de olho e, é claro, sempre vamos informar você, torcedor vascaíno. Então, se você quer ficar sempre por dentro de tudo que ocorre dentro do Vasco da Gama, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição, de fato, é importantíssima porque está numa situação muito difícil. Eu sou muito sincero com todos vocês que me assistem. Tá muito difícil de falar do Vasco. Eu tô aqui realmente por causa de vocês, porque tá muito ruim, tá triste.
Eu tô muito triste, tô muito chateado com toda essa situação. Então, cara, zero clima, então preciso muito do apoio. Se você curte o nosso conteúdo de verdade, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like, o seu comentário, para eu ver o apoio de vocês e a gente ter força. Porque essa semana vai ser cheia. Vamos ter muitas novidades, demissões vêm aí, mudanças vêm aí, e é isso que a gente espera. Enquanto a gente estiver aqui, vai cobrar para que elas aconteçam. Grande abraço a todos, rapaziada. Amanhã, às 11 horas, a gente retorna, é claro, com um vídeo, trazendo todas as últimas novidades e notícias do nosso gigante da colina. Grande abraço, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.